Seja bem-vinda ao Conselho Consultivo. Maria Luísa Albuquerque atribuiu responsabilidades da lista VIP exclusivamente aos funcionários da autoridade tributária, quando todos os partidos da oposição pediram a demissão de Paulo Núncio. No Parlamento, a Ministra das Finanças não negou a existência de uma lista VIP e mostrou-se surpresa pelo seu nome não fazer parte do sistema de alertas. A audição da Ministra das Finanças na Comissão de Orçamento e Finanças dividiu-se entre elogios dos partidos da maioria ao déficit e previsões de crescimento da economia portuguesa e pedidos de demissão do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais por parte dos partidos da esquerda, depois de confirmada a existência de uma lista de contribuintes VIP. Considera sustentável a manutenção no cargo do seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais? Como é que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas também a Sra. Ministra, têm condições para exercer as suas funções se não sabem o que se passa nos serviços que o tutelam? Só pode ter uma consequência política, que é a admissão do seu Secretário de Estado, Paulo Núncio. É que nós queremos uma administração pública que tenha qualidade, que tenha autonomia e que tenha, naturalmente, responsabilidade. Esperamos, naturalmente, que os dirigentes dessa administração pública, onde existe uma cadeia de comando, onde existem delegações de competências, tenham bom senso e discernimento para avaliar em cada decisão o que é que se insere na esfera da sua autonomia e o que é que deve ser comunicado, consultado, perguntado ao membro do governo respectivo, quando há, da parte de alguém da administração pública, comprovadamente, ter cedido aquilo que são as suas competências, há que apurar responsabilidades e atuar de acordo com isso. Responsabilidades que Maria Luísa Albuquerque atribui a funcionários da autoridade tributária e que diz querer apurar até às últimas consequências. O Governo pediu um inquérito sobre o caso da lista de contribuintes VIP à Inspeção-Geral de Finanças e só veio tomar decisões depois de saber as conclusões dessa investigação. Aguardarei pelos resultados e faço questão que as investigações vão todas até ao fundo, incluindo a do Ministério Público, porque se tiver havido acesso à informação que constitua crime, tem de ser punido. No Parlamento, Maria Luísa Albuquerque nunca negou a existência de uma lista VIP e até se mostrou surpreendida pelo seu nome não constar do sistema de alertas. Mas a Ministra das Finanças fez questão de explicar que não se trata de tratamento privilegiado para proteger alguns contribuintes. A lista VIP, ou o que quer que seja que se chame, que aparentemente tinha 4 nomes, eu deduzo que não sou VIP, a julgar pelo que saiu a público. Eu sou titular do Ministério das Finanças, mas não serei importante, pelo menos por esse critério, para o caso também não me importa nada, mas surgiu a dada altura a ideia, ou algumas pessoas ficaram com a percepção de que havia aqui algum privilégio para determinadas pessoas em matéria de combate à fraude e evasão. E é importante que não se crie essa confusão na cabeça dos portugueses para se pensar que se estavam a proteger uns quantos poderosos do controle do cumprimento das suas obrigações fiscais. Aquilo que tem vindo a público e que será devidamente apurado nos inquéritos que estão em curso era se havia ou não havia algum mecanismo que alertasse quando esses dados eram acedidos, quando alguém fosse ver. Uma coisa é certa e consensual, da esquerda à direita. O direito ao sigilo fiscal é válido para todos os contribuintes. Por isso, o Governo irá discutir no Parlamento que medidas podem ser postas em prática para melhorar a proteção fiscal. São nossos convidados neste Conselho Consultivo Pedro Pestana Bastos e Hugo Miranda. Muito obrigado aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. Pedro, começo por si e pelas eleições na Madeira. Esperava uma maioria absoluta? Bom dia. Não esperava. É um grande resultado do Partido Social Democrata e principalmente uma grande vitória de Miguel Albuquerque. É muito difícil fazer-se as transições dentro dos próprios partidos. Miguel Albuquerque durante anos foi opositor interno
de Alberto João Jardim, conseguiu conquistar o seu espaço político e conseguiu unir o partido, quer o voto rural, quer o voto urbano do PSD, uniram-se de novo à volta de uma nova liderança. Isso é muito importante. Nós não podemos esquecer que a Madeira está também sobre um resgate e, portanto, o partido que foi responsável por levar, digamos, as contas públicas ao resgate mantém-se no poder e mantém-se com maioria absoluta. É um grande feito, é uma grande vitória do PSD e de Miguel Albuquerque, e há também, digamos, outros pontos a referir nas eleições. É uma estrondosa derrota do Partido Socialista. O Partido Socialista apostava... Conhecida logo também por Vítor Freitas. O Partido Socialista apostava numa coligação, digamos, vitoriosa. Há uns meses atrás falava na possibilidade de ser uma alternativa ao PSD. Eu recordo que os 4 partidos que se juntaram no projeto Mudança correspondiam a 21% nas últimas eleições e queriam mais. A verdade é que ficaram apenas a 11% e perderam muitos deputados. O Partido Socialista, a coligação Mudança conseguiu 6 deputados, 4 apenas são do Partido Socialista, outros 2 são de partidos da coligação, designadamente o Partido Trabalhista e o Movimento Partido da Terra, o que origina que o Partido Socialista tenha o menor grupo parlamentar de sempre na Madeira. O CDS resistiu e, portanto, mantém-se como segunda força política que conquistou nas últimas eleições, e depois há o surgimento de um novo partido, que é o Juntos pelo Povo, que é um partido que não é um partido extremista, ao contrário de movimentos que têm aparecido, é um partido de alguns quadros e que, no fundo, emergiu de movimentos independentes nas últimas eleições autárquicas. E o regresso também do Bloco de Esquerda ao Parlamento. O regresso do Bloco de Esquerda e o reforço de alguns partidos da esquerda, digamos mais radical. O Partido Comunista passa de 1 para 2, isto ficou a 5 votos do terceiro mandato. Aliás, é interessante perceber que nestas eleições os votos brancos e nulos passaram de 2% para 4%. Portanto, também há ali algum descontentamento que se pronunciou em votos brancos e nulos. E basta que nestes votos, sobretudo nos nulos, que dos votos nulos possam, digamos, surgir novos votos validados agora na recontagem para o Partido Comunista e, inclusivamente, a maioria absoluta pode estar em causa, porque o último deputado foi disputado entre o terceiro do Partido Comunista e o 24º do Partido Social Democrata. E, portanto, a maioria absoluta, nós assistimos há uns anos atrás na América a uma disputa na Flórida de recontagem voto a voto para perceber quem era o Presidente da República, podemos assistir, digamos, em tamanho muito pequeno, a algo igual na Madeira e, portanto, ainda assim com uma abstenção superior a 50%, continua a ser um problema. Uma abstenção muito grande, continua a ser um problema, cada vez se agrava mais. A abstenção é também acompanhada por uma subida, como já referimos, dos votos brancos e dos votos nulos, o que demonstra, de facto, algum descontentamento por parte do eleitorado, alguma falta de alternativas, e isso também explica, em parte, digamos, a maioria absoluta, que é uma maioria absoluta, nós temos de ter noção, que é conseguida apenas com 56 mil votos. E por isso nós também analisamos muito, mas estamos a falar... Uma perda de 15 mil votos. E estamos a falar de um universo que é um universo menor do que autarquias como Loures, Odivelas, Oeiras. Portanto, estamos a falar é um Parlamento com 47 deputados, mas o universo eleitoral acaba por ser, digamos, pouco mais do que uma autarquia local média do continente. Hugo Miranda, há aqui logo uma das garantias dadas por Miguel Albuquerque no discurso da vitória, que é romper com as rotinas, ter legitimidade para negociar também com o governo do continente uma renegociação da dívida da Madeira. Parece-lhe possível, nesta altura, em ano de eleições também legislativas no continente? Bem, acho difícil. Eu antes de mais diria só que, concordando com aquilo que foi dito, que o PSD basicamente conseguiu, digamos assim, minorar o estrago, tendo em conta a perda global de votação, o incremento de voto de protesto, votos brancos, votos nulos, a própria pulverização de votos na oposição, revela que há um descontentamento, como, aliás, seria de esperar, dadas as circunstâncias em que vive a Madeira hoje em dia, uma crise económica, algum desemprego, digamos assim, um cansaço de muitos anos de Alberto João Jardim, e Miguel Albuquerque foi muito inteligente ao conseguir não só captar um pouco desse descontentamento para ele, colocando-se um bocadinho ele próprio, quase como se fazendo uma clara separação das águas em relação ao passado, colocando-se ele próprio quase como membro da oposição, não é? Num discurso pleno de mudança, de palavras de mudança e de renovação,
ao mesmo tempo que conseguiu segurar, digamos assim, uma porção muito significativa dos votantes, muito ligados aos sindicatos de voto tradicionais do partido, sindicatos de voto no bom sentido, do partido, e que o conduziu a este resultado que, ao fim e ao cabo, concordo, a nota dominante é uma derrota estrondosa, eu diria, de quase toda a oposição. Se olharmos ao número de votos, é tão ínfimo o número de votos que tiveram os partidos da oposição que esse, de facto, é a nota fundamental. Quanto ao caminho de hora avante, eu acho, vamos lá ver, acho um pouco difícil e acho que há muito pouca margem de manobra, sobretudo quem vai estar do lado de cá, do outro lado da mesa, nessas pretensas negociações, se as houver. Há muito pouca margem de manobra para ceder a este tipo de argumentação, quer dizer, principalmente enquanto este governo estiver em funções, porque... Tu acredita que depois de outubro será diferente a receptividade a esta tentativa de negociação? Eu diria que num cenário de vitória do Partido Socialista, que é um cenário possível, até apontado como mais provável pelas sondagens, eu diria que sim, mas sim numa lógica retórica, porque vamos lá ver, os números são o que são muito factuais, não há muita margem, até do lado de cá, quer da perspectiva do governo, quer da própria perspectiva da percepção da opinião pública, isso seria muito mal compreendido. As pessoas tolerariam muito mal do lado de cá, perante um cenário contínuo de sacrifícios e cortes e uma carga fiscal pesada e um cenário de desemprego e de vida difícil, estar, digamos assim, a perdoar dívida à Madeira. Já tivemos muitas discussões deste tipo no passado e já sabemos de que lado se coloca a opinião pública. E eu acho que António Costa vai ser, partindo do pressuposto que será ele o próximo Primeiro-Ministro, será ele muito sensível a isso. Se porventura o Partido Social Democrata vencer as eleições, eu acho então ainda mais difícil, porque seria um retrocesso completo de tudo aquilo que o Governo vem defendendo. Hugo, então falou de números, vamos aos números. A Fitch manteve o rating de Portugal no nível lixo porque exatamente tem alguns receios de que não sejam cumpridas as metas orçamentais e para a dívida portuguesa. Aliás, reviu em baixa a estimativa de crescimento de 1,5 para 1,25 do PIB este ano e estima um déficit 3,1% ainda dentro dos procedimentos de déficit excessivos, aquilo que a Ministra garantiu na sexta-feira que Portugal já não ia ficar, e acima da previsão do Governo 2,7%. O que é que a Fitch está a ver que o Governo não está a ver? Bem, a Fitch, sobretudo, tem uma perspectiva mais conservadora daquilo que são dois traços fundamentais do orçamento. Desde logo o cenário macroeconómico, que a Fitch acha que foi, digamos assim, previsto de uma forma demasiado otimista pelo Governo, o que eu discordo, já lá vamos. E depois tem também muitas desconfianças quanto àquilo que é o crescimento das receitas. Portanto, o orçamento, na altura isto foi muito debatido, o Governo continua a acreditar que a máquina fiscal vai continuar a incrementar a sua capacidade de cobrar impostos e a Fitch eventualmente, e isto na altura do orçamento foi bastante discutido, tem uma leitura um pouco diferente. Acha que a máquina fiscal já está próxima digamos assim, do seu máximo, daquilo que consegue captar em termos de receitas fiscais e, portanto, entende que o cenário que o Governo previu para este orçamento é demasiado otimista. Mas, vamos lá ver, eu quanto a esta questão da Fitch, eu também desvalorizaria um bocadinho, porque no cenário que vivemos atualmente na Europa, nomeadamente depois da introdução do plano de quantitative easing pelo Banco Central Europeu, que ao fim e ao cabo é uma rede de segurança que faz os ratings e a importância dos ratings, nomeadamente para a valorização em termos de juros, em termos da valorização daquilo que é o risco da República, o risco de default da República, enfim, retira-lhe muita importância, porque ninguém acredita que o risco de Portugal hoje seja 0,1% a 6 meses ou um ano, tal como ninguém acredita que para a Espanha, ou mesmo para a própria Grécia, quer dizer, um país onde o próprio Ministro das Finanças diz que o país está em falência técnica, apesar de tudo está a pagar juros muito baixos. Portanto,
esta questão das notações, das agências de notação, para a dívida pública e para o rating das repúblicas, eu acho que perdeu muita importância no atual cenário e vai ficar sem importância pelo menos enquanto durar este programa, os próximos 2, 3, 4 anos, enquanto esses efeitos forem evidentes. De modo que eu acho, compreendo as preocupações da Fitch, mas desvalorizaria um bocadinho a sua importância. Pedro Passos Coelho reagiu a esta manutenção do rating de Portugal no lixo, quando a Fitch seria possivelmente, ou é mesmo a que estava mais perto de retirar, porque estamos apenas no primeiro nível de lixo, portanto, se subíssemos, passávamos para um grau de investimento, a dívida pública soberana portuguesa. Como é que viu as palavras de Passos Coelho, que disse que acha natural que uma agência de rating não altere o rating de um país em ano de eleições ou até às eleições? De facto, as eleições podem comprometer, sendo que são no último trimestre do ano, ainda vão comprometer tudo o que for feito até lá? Bem, o que é mais relevante foi o que o referiu. Hoje em dia, estas alterações de rating são meramente, hoje em dia, são mais do que reais, são simbólicas, porque as agências e os ratings das agências pouco influenciam, digamos, as taxas de juros que nós efetivamente estamos a pagar. A verdade é que não existe qualquer compatibilidade entre as notações de lixo e as taxas de juros historicamente baixas que o Estado está a pagar. E por isso só demonstra que, se há uns anos atrás as taxas de juros eram sobretudo influenciadas pelos ratings das agências, hoje em dia, digamos, a influência é praticamente residual e, digamos, há aqui uma importância simbólica de quando é que as agências que no fundo que originaram, digamos, o não acesso de Portugal aos mercados, que depois originaram a necessidade de resgates, quando é que essas agências, no fundo, invertem, já começaram a inverter, mas, no fundo, reconhecem que Portugal passará a ter um rating de investimento. E eu penso que Passos Coelho está, desde já, digamos, a desvalorizar essas eventuais subidas que eventualmente serão mais tarde do que mais cedo, e afastar, digamos, a luta eleitoral dessas subidas. A verdade é que nas agências, se nós lemos os relatórios das agências, todas elas tocam num ponto que é, e esse é que é o ponto relevante, o ponto de Portugal, no fundo, estar a abrandar, digamos, o ímpeto reformista por causa do ano eleitoral. E isso é algo que é evidente. Nós estamos, digamos... E é natural, ou não? Não é natural. Eu preferia que assim não fosse. Este ano, para todos os efeitos, em termos de reformas, que são reformas que continuam a ser necessárias, é um ano praticamente perdido. Nós vamos ter eleições em outubro, mas já estamos desde o início do ano em clima de pré-eleitoral. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro já afirmou que reformas importantes como a Segurança Social só serão feitas na nova legislatura. Portanto, há outras reformas que foram adiadas, como há muito a reformar a administração pública, há a reforma territorial do Estado que foi só feita a nível das freguesias e não foi tocado a nível dos municípios. Ou seja, há muitas reformas que terão que ser feitas para Portugal, no fundo, consolidar, digamos, as suas contas. Nós continuamos com um Estado muito pesado e com o Estado muito pesado não conseguimos diminuir os impostos de forma sustentável. Nós mesmo com a cobrança fiscal que fazemos, que é uma cobrança muito excessiva, toda a gente concorda que os impostos são muito altos. A verdade é que com essa cobrança e com a máquina tão oleada como está, nós continuamos a ter déficit e, portanto, continuamos a ter um Estado muito caro na administração pública, na gestão territorial do Estado. E isso só se consegue fazer com reformas. E essas reformas só vão ser feitas em 2016 com o novo governo. Portanto, este acaba por ser um ano perdido. E as agências nos seus relatórios iniciam isso mesmo. E por isso também, no fundo, protegem-se e precisam de ver para crer o que é que vai sair do próximo governo. Se é um governo de uma nova coligação que envolva também o PSD ou o CDS, se é um governo de uma maioria absoluta do Partido Socialista e no fundo, quais são as intenções do novo governo. E, portanto, eu compreendo os relatórios das agências. Tenho pena que o governo tenha perdido este ímpeto reformista, mas, como se diz, é a vida. Saltamos então para esse ímpeto reformista, agora ligado com a lista VIP, Pedro, um tema que tem ocupado muitas páginas dos jornais e muito tempo nas televisões nas últimas 2 semanas. Maria Luísa Albuquerque falou apenas sobre isto na sexta-feira, falou demasiado tarde.
Falou demasiado tarde. Eu acho que ainda há aqui algumas. Nós começámos há umas semanas atrás, e este tema tem sido prolongado no tempo por falta, digamos, de comunicação do governo. Nós começámos com os responsáveis políticos a afirmar que não existia a lista VIP. E foram, digamos, confrontados com a realidade. Portanto, nós temos agora uma decisão política que é uma decisão política, não há responsabilidade política, no entendimento do governo, porque os responsáveis políticos não sabiam, digamos, dessa E isso também não é também não é uma forma de responsabilidade. É uma forma. O facto de não saber. Esta posição é muito discutível, porque o não conhecimento denota não uma responsabilidade, mas, digamos, uma incompetência, digamos, dos responsáveis políticos que deveriam, digamos, acautelar que estas listas contrárias à lei, digamos, de acordo com o nosso quadro legislativo, não existissem em questões sensíveis como estas. No fundo, nós hoje em dia temos um sistema fiscal que é um sistema que é muito intrusivo. Nós, quer por via, digamos, da necessidade ou hoje em dia os portugueses pedem faturas para tudo, porque têm benefícios fiscais, porque podem ter os sorteios e, portanto, digamos, há quase um Big Brother fiscal que vê onde é que nós estamos, o que é que nós compramos, onde é que nós compramos, a que comerciante é que nós compramos e, portanto, são muito sensíveis estes dados e o acesso a estes dados é muito sensível. Portanto, em termos genéricos, até não era, digamos, eu acho que a ideia, digamos, de haver sistemas de alertas de acesso é uma ideia que deve ser ponderada pelos políticos e pela sociedade. O que não pode haver é, digamos, portugueses de primeira e portugueses de segunda e, sobretudo, não pode haver sistemas de alertas contrários à lei. Isso é totalmente inadmissível. E, por isso, se apurar que responsáveis políticos sabiam desta lei, isso tem que haver, digamos, consequências políticas e demissões. Se apurar que o secretário de Estado, afinal, tinha conhecimento da existência desta lista e nada fez, eu acho que há um caminho que é a demissão. Não há outro caminho. Não é isso que até agora se tem apurado, e o Sr. Secretário de Estado tem reafirmado que não tinha conhecimento da mesma. Pode-se colocar a questão, bem, mas não há incompetência, e essa incompetência não origina responsabilidade política. É verdade, e, portanto, eu também admito que essa é uma ponderação política que deve ser feita, mas também tem um reverso da medalha, que é, assim ficaria aberta a porta para que os serviços, digamos, da administração pública podiam sempre pôr em causa, digamos, dirigentes políticos, digamos, fazendo coisas contrárias à lei, pondo sempre em causa os dirigentes políticos. Mas esta justificação de Maria Luísa Albuquerque deu duas delas para manter Paulo Núncio e ter confiança política no secretário de Estado foi... Primeiro, essa questão de não saber, não ter conhecimento e admitir que deveria ter tido conhecimento, que era o tipo de serviço que a AT não podia decidir sozinha em implementar o sistema e, por outro lado, dizer que, como é que disse a Ministra, que não se trata que era importante esclarecer que não se tratava de beneficiar alguns. Demorou muito tempo a explicar isto, porque... Criou-se a confusão na opinião pública, como a própria Ministra das Finanças disse no Parlamento, que estes VIP seriam VIP porque seriam privilegiados no combate à fraude e evasão fiscal. Mas não é nesse sentido. É só no sentido de ter mais monitorização no acesso de funcionários às suas contas. Essa é efetivamente a questão. Atenção que a confiança política aqui o Paulo Núncio tem uma particularidade, que precisa ter confiança política de 3 atores políticos. De Maria Luísa Albuquerque, que é a ministra, digamos, a quem ele reporta, direta, do primeiro-ministro e do líder do CDS, que ele é secretário de Estado do CDS e, portanto, de Paulo Portas também o segura politicamente. E por isso, digamos, há aqui uma teia de cumplicidade e de responsabilidades políticas. A determinada altura, Paulo Núncio faz uma declaração em que declara que a lista não existe. E esse é o ponto que o fragiliza politicamente. Passos Coelho também disse o mesmo no Parlamento. Mas o responsável político, digamos, que deveria ter mais conhecimento sobre o assunto. E isso não há dúvida que acaba por fragilizá-lo muito politicamente, porque a realidade acabou por desmentir, digamos, uma declaração pública e política do responsável político pela administração fiscal. Agora também, Pedro Passos Coelho, Paulo Portas e Maria Luísa Albuquerque têm noção de que a máquina fiscal funciona muito bem e que isso também se deve muito à atuação de Paulo Núncio e, por isso, muito dos bons resultados do Governo no âmbito da receita fiscal se deve a uma
uma atuação muito profissional de Paulo Núncio e, portanto, querem preservar, digamos, o seu secretário de Estado, que, independentemente disso, ficará sempre fragilizado politicamente até ao fim da legislatura, não tenho dúvidas. Hugo Miranda, ontem António Costa disse sobre isto que este governo tem uma política de passa-culpas e que disse até que, então, se não foi ninguém, deve ter sido o porteiro a criar a lista VIP. De facto, temos assistido que quando corre bem a responsabilidade é do governo, quando corre mal é dos serviços tributários que decidiram sozinhos avançar para este sistema? Eu não iria tão... Eu diria que António Costa está, obviamente, aqui a tentar, digamos assim, marcar pontos, não é? Obviamente, está a fazer o seu papel enquanto líder da oposição. Há numa coisa eu concordaria. Eu acho que isto manifesta uma tremenda inabilidade do governo. Desde logo, na parte inicial, que ao fim e ao cabo desencadeou tudo isso, que foi não perceber as consequências que poderiam advir de toda deste pequeno caso, que isto realmente, na sua origem, se formos ver aquilo de que se tratava, pelos vistos, um exercício, ou um modelo, um teste, aparenta ser uma coisa até relativamente sem importância. Agora, eu acho que o governo falhou essencialmente em perceber o alcance que isto poderia vir a ter. E, de facto, a discussão acabou por se arrastar muito para lá daquilo que era aqui o cerne da questão, em termos daquilo que era a intenção, seja das chefias intermédias, do secretário de Estado ou de quem quer que seja. Agora, eu acho que António Costa, sobretudo nesta fase, está enfim, a tentar capitalizar um bocadinho. A fazer política. Está a fazer política, obviamente. Agora, não deixa de ser um pouco preocupante, quer dizer, que o governo não tenha demorado tanto tempo para perceber o alcance que isto estava a ter, a repercussão mediática. Quer dizer, a casa já estava toda a arder e o governo ainda estava a tentar perceber se havia fogo ou não. Quer dizer, e isso é que de facto aqui é quase chocante, digamos assim, tanto tempo e tanta inabilidade ao longo de todo este processo. Hugo Miranda, Pedro Pestana Baixo, muito obrigado aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo, que volta amanhã com outro tema da atualidade. Contamos consigo.